Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, sabendo que o Senhor quer nos conduzir para o bem a cada dia, segundo o poder dele que opera em nós. Vocês observaram como as pessoas estão se tornando cada vez mais amarguradas, observam com negativismo a sua vida todos os dias, um peso a respeito das obrigações, das necessidades diárias que cada um tem que ter e tem que fazer para sobreviver neste mundo. Vocês já pararam para pensar no que pode levar uma pessoa a se sentir amargurada, a se sentir com um peso acima da sua capacidade de suportar? A palavra de Deus nos diz que Deus nunca nos dá uma provação além daquilo que nós podemos suportar. Então, nós olhamos para as adversidades como os desafios para que possamos vencer, transpor esse desafio para nos fortalecermos, para crescermos em sabedoria, discernimento, para compreendermos a maturidade que Deus espera de nós diante desses desafios. Mas é muito difícil, né, viver num mundo de adversidades. É muito difícil ver nossos planos, nossos projetos não sendo concretizados, com dificuldades de realizações, com necessidades muitas vezes básicas diante desse mundo que nós estamos vivendo. Como mudar essa realidade? Assim como Deus, pelo Espírito Santo, pela Sua palavra, através de Jesus Cristo, assim como Ele pode mudar as nossas adversidades que nos transformam em pessoas amargas e pesadas, assim como Ele pode nos transformar para o bem, para que nós sejamos felizes, para que vivamos o de melhor que Ele tem para nós, assim também o ser humano que foca somente nas adversidades, que não vê crescimento nem fortalecimento, que não amadurece o seu pensamento e que tem dificuldades para compreender a ação, os propósitos de Deus, cuidando de cada um de nós a cada dia, a cada momento, de maneira muito detalhada, individual, porque Deus trata de todos nós de uma maneira individualizada. Por quê? Porque nós somos diferentes, temos necessidades diferentes e nós não podemos esquecer que somos unânimes em Cristo, mas temos diferenças de compreensão de vida, de incompreensão, inclusive de espiritualidade. Mas a base que nos une, que é o amor de Deus em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós, nós temos que manter, nós temos que conservar. Então, muito do que nós vivemos de adversidade, assim como Deus utiliza a adversidade para que nós vejamos a sua ação, para que nós vejamos os seus cuidados, aquele que foca na adversidade somente dentro da sua humanidade, ele também pode se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa difícil, uma pessoa que não tem contentamento na vida, uma pessoa que não vê beleza em nada. Você conhece alguém assim? Alguém que é negativista, nada vai dar certo, nada vai ser bom, nada é belo, sempre tem alguma coisa que destaca o não belo de um objeto, de um lugar, né, que destaca negativamente alguma coisa que está sendo observada por esta pessoa amargurada que se tornou negativista. Você certamente conhece algumas pessoas assim. A advertência da palavra de Deus é para que nós não sejamos assim. Então, quando nós, exemplificando, quando nós observamos para a palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão, quando nós observamos as histórias que foram registradas na Bíblia, são exatamente para o nosso crescimento, para a nossa reflexão, para que nós possamos buscar transformação para o melhor e não para o pior que a humanidade oferece, mas sim para o melhor que Deus tem proposto à sua vida,
a sua família, a cada um de nós de um modo muito especial. A palavra de Deus no livro de Ruth, capítulo 1, fala a respeito da história de Ruth, como ela começa, qual é o seu início, por que Ruth passou a fazer parte da genealogia de Jesus. O que acontece com Ruth? Aqui no livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1, o texto diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu para habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos chamavam Malom e Quilom. Efreus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Então, observe essa família, o motivo que ela está saindo de Belém. Belém, em hebraico, Beit Helem, né? A cidade do pão, a terra do pão, que representa a fartura de Deus, a fartura da presença de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Deus nos supre em nossas necessidades. E aqui o texto está dizendo que chegou a um momento em que houve fome em Belém. Na terra da fartura, houve fome. O que o texto está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando nós temos uma perspectiva negativa, até dentro do melhor que Deus oferece, muitas pessoas não conseguem observar as bênçãos, os cuidados, a provisão, a presença de Deus. Ao contrário disso, ele foca naquilo que é negativo. Ele observa em outro lugar aquilo que ele acredita dentro da sua interpretação humana que pode ser melhor do que as bênçãos que Deus está oferecendo a ele. Então, aqui no caso de Elimeleque e Noemi, junto com seus filhos, Malom e Quilom, eles decidem sair da cidade, Belém, para ir para Moabe. Moabe, que na percepção deles, enquanto família, enquanto seres humanos, olhando pela lógica humana, eles acreditam que em Moabe eles terão um suprimento melhor do que em Belém. Tem muitas pessoas que pensam assim também. Moabe era um lugar longe das práticas onde se adorava a Deus verdadeiramente. Moabe é um lugar distante da adoração ao Senhor, distante do conhecimento de Deus. Moabe é um lugar em que as pessoas desprezam a Deus. Neste tempo, havia uma rejeição à autoridade de Deus, como infelizmente nós temos também nos dias de hoje, uma rejeição à autoridade de maneira geral. Se rejeita a autoridade do prefeito, do vereador, do policial, se rejeita a autoridade do governador, do presidente da República, se rejeita a autoridade do líder religioso e eclesiástico, se rejeita a autoridade de Deus no senhorio de Jesus Cristo para cada um de nós. Então, as pessoas, cada vez mais, estão voltando para esse tempo aqui em que Moabe rejeitava a autoridade de Deus. Mas era uma terra desenvolvida, uma cidade desenvolvida, que chamava a atenção de outras pessoas. Então, neste chamar a atenção, chamou a atenção de Elimeleque e Noemi, que saíram de Belém, Beit Helem, na casa do pão, sentindo fome, sentindo a ausência de algo que eles estavam buscando. Mas o que eles estavam buscando? O bem-estar humano, e a perspectiva deles estava que saindo ali do território de Deus e indo para Moabe, mesmo que ali em Moabe se rejeitava a autoridade de Deus, mas eles tinham uma vida mais tranquila, eles tinham uma vida mais equilibrada financeiramente, eles tinham mais propostas de trabalho. Então, Noemi, Elimeleque e seus filhos Malom e Quilom saem de Belém e vão morar em Moabe. Ali eles têm uns problemas, né? Começam a ter muitos problemas naquela cidade.
até porque eles têm princípios, valores, ética, moral completamente diferente daqueles que habitavam em Moabe. Então, eles preservavam pela família, cultivavam a boa moral, o bom senso, a integridade com Deus, buscando a adoração a Deus a cada momento, e ali, né, diante daquele povo que rejeita Deus, eles passam a ter muitas dificuldades em manter os seus princípios, os seus valores, a sua ética e a sua moral. Assim como muitos cristãos em vários setores da sociedade também encontram dificuldades, barreiras de viver a sua fé na sua plenitude, porque aquela sociedade onde ele está inserido cria dificuldades para que ele abandone a fé. É por isso que Jesus fala que nós temos que perseverar até o fim para que nós sejamos salvos. Porque a cada dia nós temos uma nova tentação, uma nova dificuldade, uma nova investida de Satanás para que nós abandonemos o reino de Deus, para que nós saiamos de Belém e também procuremos o nosso Moabe dos dias atuais. Infelizmente, muitas pessoas seguem por esse caminho. Destacando aqui o nome de Noemi, que significa agradável, uma pessoa de bom senso, uma pessoa alegre, feliz, né? Uma pessoa que tem um trato suave, né? Então, a Noemi está nesse campo de ser agradável, de ser suave, de ser tranquila, de saber lidar com as situações. Então, Noemi, ela sai ali junto com seu marido, Elimeleque, os dois filhos Malom e Quilom, vão para Moabe, ali começam a trabalhar, enfrentam seus problemas, e nesse período, Malom e Quilom, que são os filhos, adoecem. E na sua doença, eles vão ficando cada vez mais debilitados de saúde, vão tendo cada vez mais problemas e chegam a óbito os dois. Os dois filhos que tinham se casado com duas mulheres de Moabe, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth, que é por isso que o livro tem este nome, o livro de Ruth. É a história de Ruth porque ela faz parte da genealogia de Jesus. Então, quando se observa o alcance do Evangelho eterno de Deus, é também mostrado através desse texto, em que uma moabita, que faz parte de um povo que rejeita a autoridade de Deus, mas esta moabita, especificamente Ruth, ela busca a Deus em espírito e em verdade, ela é uma adoradora e ela quer buscar integridade com esse Deus. Quando eles se casam, ela passa a conhecer, a ter contato com os princípios e valores daquela família que representa Deus naquele lugar. Tanto ela quanto a outra mulher também, órfã, né, uma mulher de Malom, a outra mulher de Quilom, os dois filhos de Elimeleque e Noemi se casam e agora tem duas noras na família, Orfa e Ruth. Orfa, apesar de aprender todas as coisas, ela decide não seguir. Mas Ruth não. Ruth compreendeu que a palavra de Deus é para o bem, compreendeu que a palavra de Deus é para o crescimento e maturidade do ser humano. Então, Ruth, ela faz uma declaração linda. Quando os filhos de Noemi morrem, as duas ficam viúvas e Noemi fala que elas podem voltar para o seu povo, para Moabe, para que possam se casar novamente. Orfa acata o conselho da sua sogra, né, e volta até Moabe para seguir a vida, mas Noemi não. Noemi faz uma das declarações mais belas que nós temos registrado na Bíblia. Ela fala para Noemi: não insista que eu saia de perto de você, não insista que eu vá embora, porque o seu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e por onde você for, eu estarei com você. Olha que declaração linda que Ruth faz a Noemi. Noemi, que perdeu os dois filhos, também o texto fala que ela perdeu o marido
e agora fica somente ela e a sua nora Ruth. Somente as duas lutando para sobreviver nesse tempo difícil, com muitas dificuldades, com muitas restrições, até que chega um ponto que Noemi não aguenta mais ficar ali naquela terra de muito sofrimento. E tudo que Noemi tinha de bom foi perdido ali. O marido foi perdido, os 2 filhos foram perdidos, né? A sua dignidade foi perdida e ela precisa continuar lutando, trabalhando para a manutenção da sua vida. E a sua nora, que ficou junto com ela, também, as duas precisam disso. Então, ela ensina a Ruth como se aproximar daquele que poderia ser o seu resgatador, o seu marido, como Ruth deveria proceder. Ela trata da situação com muito cuidado, mas pelo sofrimento, Ruth e Noemi, Ruth se tornou perseverante, seguindo as orientações de Noemi, mas Noemi se tornou uma pessoa muito amarga, muito difícil. Aquela que era agradável, suave, Noemi, né, agora ela propõe até que o seu nome seja mudado, de tão amarga que ela fica. Então, quando nós observamos, né, o texto de Ruth, nós observamos aqui o texto de Ruth no capítulo 1, né, o versículo 20 e 21, ele diz assim: porém, Noemi disse: não me chames mais de Noemi, me chame de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Observe como ela fala, né? Porém, disse Noemi: não me chameis mais Noemi, me chame de Mara, né? Porque é grande a amargura que ela está vivendo naquele momento. O que ela tinha de agradável, de suave, de bom, agora se tornou uma grande amargura diante dos problemas e adversidades que ela tem vivido naquele lugar. O que nós não podemos fazer é permitir que as adversidades, os problemas diários, nos leve a essa amargura. Tire de nós aquilo que Deus colocou de bom. Tire de nós o que o Espírito Santo nos trouxe de esperança, de força, de perseverança. Nós não podemos permitir que aquilo que Deus colocou em nós, para que nós vençamos as adversidades, os obstáculos dessa vida, nós não podemos permitir que seja tirado de nós pelas adversidades da vida. Nós não podemos viver amargurados. O nome Mara, em hebraico, significa amargo. É por isso que ela fala: não me chame mais de Noemi. Eu não sou mais aquela pessoa suave, aquela pessoa tranquila, aquela pessoa bondosa. Não me chame mais de Noemi, porque eu não sou assim. Me chame de Mara, porque agora eu sou amarga, agora eu sou também uma pessoa difícil. E isso não pode acontecer conosco. É por isso que em Efésios, capítulo 4, nós temos aqui no versículo 31 uma advertência do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, que escreve a carta à igreja em Éfeso, aos Efésios, e no capítulo 4, versículo 31, nós temos o texto dizendo assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Longe de vós toda a amargura. O que ele está falando? Não permita que as adversidades, os problemas que você está enfrentando, aquilo que você tem vivido de negativo, não permita que ele te transforme numa pessoa amarga, numa pessoa difícil, numa pessoa, né, que se ira com facilidade, nesta pessoa que não vê beleza em nada, nesta pessoa complicada que só olha para a vida num viés negativo. Né? Então, tire da sua mente, do seu coração,
toda raiz de amargura, porque a amargura ela se transforma em ira e ela pode corromper a mente e o coração de tal maneira que nós nem cheguemos mais a ter discernimento sobre aquilo que é realmente bom e aquilo que não é. Então, toda amargura seja tirada de você, da sua família, do seu ambiente de trabalho, de qualquer lugar que você faça parte, que você viva, viva na bondade de Deus, nos cuidados de Deus, na direção do Espírito Santo, se fortalecendo a cada dia, expresse a bondade que Deus tem colocado na sua mente, no seu coração. Abrace, acolha, né? E se mantenha-se como Noemi, uma pessoa agradável, uma pessoa positiva, uma pessoa suave. Não deixe as adversidades da vida transformar você em Mara, uma pessoa amarga, uma pessoa difícil, uma pessoa que os outros têm dificuldade em lidar com ela, porque a sua expressão de vida é uma amargura. Mara, ele é uma amargura. Então, não permita que isso aconteça com você, porque isso não é propósito de Deus. Deus vai continuar cuidando de você e da sua família de um modo muito especial. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja abençoando a cada irmão e irmã que nos acompanham, que o Senhor conceda da tua paz, que estejamos sensíveis à tua voz e sejamos dirigidos pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.